Olá, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. Agora para a gente falar um pouco mais sobre a meteorologia voltada para a cultura da cana-de-açúcar. A gente sabe que a safra 2023-24, que começa em abril deste ano, tem expectativas mais positivas em relação ao cenário dos últimos anos, mas ainda assim é preciso a gente acompanhar quase que diariamente essas informações, né? Porque o clima realmente é muito importante para essa cultura. E para atualizar todas essas informações, eu converso então agora com o Fábio Marim, que é coordenador do Sistema Tempo Campo. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez do Notícias Agrícolas. Olá, eu estou à sua disposição. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso, Fábio. Na nossa última conversa, a gente falava sobre as expectativas bastante positivas, né, em relação a essa temporada 2023-24, que começa no centro-sul do Brasil, agora em abril. A gente tem atualização desse cenário? O que você tem ouvido? Já temos atualização e as notícias continuam boas. Na verdade, a atualização foi a subida de 1 ponto percentual nas estimativas que já eram positivas do mês passado. Então, as condições continuam favoráveis. A grande parte do Centro-Sul tem chuvas acima da média. Desde o mês de dezembro, a gente teve um novembro que ficou devendo um pouquinho de chuva para nós, mas dezembro, janeiro e até agora meados de fevereiro, a gente tem condições bastante propícias. E as perspectivas para o próximo trimestre também nos apontam chuva pelo menos dentro da média, o que justificaria esse cenário aí positivo de recuperação dos canaviais do Centro-Sul. Certo. Na nossa última conversa, Fábio, a gente falou também em relação à questão da luminosidade, né? Porque as chuvas acontecem, mas há alguma atenção em relação ao desenvolvimento das lavouras com a relação à luz, né? A fotossíntese. Não basta só água, né? A cana precisa de bastante sol. Como é que está esse cenário? Esse cenário também está melhor, Jonas. Você foi Certo. bem lembrado, quando a gente conversou em janeiro, a gente vinha de uma sequência de muitos dias com grande nebulosidade. E os modelos aqui do Tempo Campo apontavam que a taxa de crescimento dos canaviais ela era boa, havia crescimento, mas essa taxa não era tão alta quanto se esperaria. Por quê? Por esse ponto que você acabou de mencionar, porque havia água no solo, mas não havia radiação solar suficiente. Fevereiro, as condições já são um pouco diferentes. A gente continua tendo água no solo, a gente continua com chuva regular e bem distribuída, mas com níveis de radiação mais próximos da média histórica, o que assegura taxas de crescimento aí bastante interessantes e que mantém essa perspectiva otimista que a gente trouxe no começo da conversa. Fábio, todos esses indicativos, então, positivos, imagino que, é claro, foram o que contribuíram, né, para essa atualização de vocês nos números, mas eu queria que você falasse exatamente quais são esses números agora. Você comentou que foi elevado aí, né, a perspectiva positiva, mas quais são os números que agora a gente fala em termos de previsão para essa temporada por parte do Sistema Tempo Campo? Esses números, Jonas, nos contam que a gente deve ter uma subida em relação ao ano passado, na média do Centro-Sul, de 6% na produtividade média. Ok? Mês passado a gente estava projetando 5%, agora estamos projetando 6%. Isso, obviamente, tem regiões chegando a 16% e regiões com 1%. Ok? Então, essa é uma média, não é uniforme, mas o mapa geral do Tempo Campo é um mapa bastante esverdeado, muito favorável, de recuperação. E é importante mencionar, seria a segunda safra seguida de recuperação. Mas mais importante ainda, ou mais interessante ainda para a nossa audiência, a gente ainda não chega na média histórica, ok? Na média do Centro-Sul. Tal é o patamar tão baixo que a gente vem da safra 21-22. Então, 22, 23 foi recuperação, 23, 24 recuperação, e agora a gente está se aproximando da média. Ainda não chegamos nela. Interessante, Fábio. Olhando um pouco mais à frente, então, eu queria que você comentasse em relação
ao que tem sido falado aí sobre as expectativas por um El Niño ao longo dos próximos meses, né? A gente está em uma condição de Laninha, que, é claro, influenciou também a cana-de-açúcar, assim como diversas outras culturas, né? Mas um período de neutralidade é previsto ao longo dos próximos meses e depois a formação de um El Niño, que faz algum tempo que a gente não registra. Como é que vocês aí do Sistema Tempo Campo têm acompanhado isso e como é que a gente deve olhar esse indicativo com foco para a safra de cana-de-açúcar? Olha, Jonatas, divergindo talvez aí um pouco do que é comentado aí no setor, né? A região onde a cana é produzida no Brasil, principalmente, né, o Centro-Sul eu me refiro, ela é uma zona de transição. Então não é simples, não é fácil, nem é claro interpretar qual é o sinal climático que o El Niño vai trazer. Já tivemos El Niños com clima favorável e El Niños com clima negativo. Ok? Tanto a Laninha como o El Niño são marcantes nos extremos do país. Rio Grande do Sul, principalmente, e região norte e nordeste. Centro-oeste e sudeste estão nessa região de transição. Ok? Então, apesar da gente estar mudando da Laninha, indo para a neutralidade, e possivelmente a partir de junho e julho, talvez já configurando o El Niño, para nós, a gente continua trabalhando na mesma base, entendeu? Porque talvez só o Paraná, as usinas do norte do Paraná e sul de São Paulo sejam influenciadas pela influência do El Niño. Do meio de São Paulo para cima, para o norte, a gente já tem esse sinal, essa zona de transição, que, como eu disse, não nos permite ter uma clareza sobre o que vai acontecer do ponto de vista climático. Por isso que usar os modelos, ter essa atualização constante, como vocês fazem aí, é muito importante, entendeu? A gente não é possível cientificamente oferecer uma previsão, um cenário aos produtores com base nessa configuração de El Niño, infelizmente. Perfeito, Fábio. Bom, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa entre-safra, né, de safra 2022-23 que a gente está. Muito pouco ainda, acredito que a ser colhido, né? A gente praticamente finalizou a safra 2022-23 aqui no Centro-Sul do Brasil. Queria que você atualizasse esse cenário do que você tem ouvido aí com as indústrias e também qual que é o balanço que você faz dessa temporada, que, como você já trouxe para a gente na sua fala, é uma safra que a gente está caminhando para níveis próximos de recorde. A gente tem um cenário mais positivo, mas a gente ainda deve ver mais para frente aqueles patamares expressivos que a gente via, né? Não, a gente não vai caminhar para recorde, viu, Jonatas? A gente está caminhando para média. Para média. A gente está saindo de um... Imagine que nós estamos saindo de um buraco e subindo. Ainda está longe. Subindo. Estamos chegando na média, não chegamos. Então não é recorde, não é esse cenário. Tá? Porque a gente está partindo de um canavial muito sofrido, debilitado, passado, né? Um canavial que está se recuperando ainda. Então é importante deixar isso claro. Enfim, como você citou, estamos na fase final aí da safra passada, vamos dizer assim. Algumas usinas apenas colhendo, grande maioria já encerrou. O que a gente entende aqui pelo Tempo Campo, que o clima ofereceu esse crescimento de 7% na safra 22-23 e deve oferecer mais 6% agora, ok? É importante, Jonatas, antes que eu me esqueça, a gente comentar um pouquinho sobre o florescimento, ok? A gente entrou no período indutivo do florescimento da cana, tá? Agora no dia 10 de fevereiro, e a gente vai até o dia 22 de março nessa chamada janela indutiva. E a perspectiva é de uma condição muito favorável ao florescimento. Então, é importante que a gente comente aos nossos amigos aí, produtores do setor canavieiro, que eles fiquem muito atentos a essa condição e se preparem para possivelmente entrar com manejo para conter o florescimento. Porque a probabilidade disso acontecer, os modelos do Sistema Tempo Campo apontam que essa probabilidade é alta nesse ano. Perfeito. Importante aí, então, essas informações, né, Fábio? Esclarecendo, a safra 2022-23 e a safra 2023-24, que são mais positivas em relação aos outros anos, a gente está caminhando para um cenário da média, né?
Fábio, a gente ainda está longe daqueles recordes que a gente já chegou a registrar aqui no Brasil em cerca de 600 milhões de toneladas, não é isso? Perfeito. Fábio, obrigado mais uma vez pelas suas informações. É importante a gente ir monitorando as condições de tempo e clima para a cana-de-açúcar e para as outras culturas da agricultura brasileira diariamente. E como a gente faz aí mensalmente, traz as atualizações de vocês do Sistema Tempo Campo. Sempre que tiver novidades por aí, conta com a gente por aqui, tá bom? Perfeito, agradeço muito a oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigado, Fábio. Conversamos aí então agora com o Fábio Marim, que é coordenador do Sistema Tempo Campo, a gente trazendo as informações relativas à meteorologia para a cultura da cana-de-açúcar, a gente que terá a safra 2023-24 aqui no Centro-Sul do Brasil, tendo início em abril deste ano oficialmente, mas a gente já tem, né, a safra em desenvolvimento e é claro que a gente monitora tudo isso e a expectativa então, segundo o Fábio, é de um cenário positivo, a gente tem tido chuvas, a luminosidade melhorou em relação à última conversa que a gente teve, mas é preciso, claro, o acompanhamento aí diário em relação às condições do tempo para esta cultura. Agora, na finalização dos nossos boletins, você vai conseguir ver os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas a nossa programação segue 24 horas por dia para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí, a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.